1h26, vamos falar mais um pouquinho do Atlético com o Vincenzo Dalicani, que tá de volta para trazer pra gente mais informações da lesão do Vitor Roque. Com você, Vincenzo. Pois é, TT, lesão séria do Vitor Roque e o tempo de recuperação é de no mínimo 3 meses para o Vitor Roque nessa lesão no tornozelo. O Vitor Roque que deve fazer mais um exame nesse dia de hoje para constatar se vai precisar ou não fazer uma cirurgia na região. Com ou sem cirurgia, 3 meses de recuperação, pelo menos, para o Vitor Roque pelo Atlético. Não joga mais pelo Furacão neste ano de 2023. Pode não jogar mais pelo Atlético. Se o Barcelona adequar a sua situação ao fair play financeiro lá da La Liga, o jogador pode até terminar a recuperação da lesão no tornozelo já pelo Barcelona, já nas instalações lá de Barcelona. O Vitor Roque, então, fica fora do resto da temporada do Furacão por uma entrada imprudente, para dizer o mínimo, aí do Nico Hernandes. E ele toma a ação no tornozelo, a entrada no tornozelo esquerdo, que é uma entrada já dura no tornozelo esquerdo. Ele prende o tornozelo direito no campo como resultado da entrada, e é nessa ação que ele rompe todos os ligamentos do tornozelo direito. O Atlético ainda não confirmou oficialmente essa lesão, mas deve fazer isso nas próximas horas, depois da realização dos últimos exames que vão constatar ou não a necessidade de uma cirurgia. Tivemos alguns exemplos recentes aí desse rompimento de ligamentos do tornozelo no futebol brasileiro. O zagueiro Beraldo de São Paulo é um exemplo. Ele teve essa lesão ligamentar, mas não no grau da lesão do Vitor Roque, que rompeu todos os ligamentos. A dele foi um pouquinho mais leve. Ele ficou 2 meses sem entrar em campo pelo São Paulo, se lesionou em junho e voltou aí em agosto recentemente. O Neymar também passou por essa lesão recentemente ainda pelo PSG. Estava lesionado até poucos dias atrás, né? Até uma semana atrás ele ainda se recuperava dessa lesão ligamentar no tornozelo. E, geralmente, então, o prazo para a recuperação do grau 3 dessa lesão, que é o rompimento de todos os ligamentos, e o caso do Vitor Roque é de 3 a 6 meses, pelo menos 3 meses de recuperação, seja feita a cirurgia ou não. Queria desejar força aí ao Vitor Roque, uma rápida recuperação, e que pode terminar já em Barcelona, se o Barcelona se adequar aí à situação do fair play financeiro da La Liga, né? Notícia triste, né? Infelizmente, um grande craque pedindo passagem na seleção brasileira principal. Aconteceu o que aconteceu, ó. Sério, não tem nem o que dizer. Vivendo um grande momento no Brasileirão, né? Um dos artilheiros, é o jogador que decide muitas vezes pro Atlético. É fundamental, um talento absurdo. A gente vem falando do Vitor Roque já desde o ano passado, né? Algumas temporadas, é uma grande promessa do futebol. Certamente será um jogador de seleção brasileira, de seleção principal, mas acaba perdendo, né? Nesta temporada, a chance de talvez até se consagrar, de encerrar o seu ciclo no Atlético com chave de ouro. Ajudando o Atlético a conquistar essa vaga na Libertadores e, claro, se tornando talvez artilheiro aí. Então, um momento muito triste, né? Ainda mais para um cara que joga lá na frente, para um atacante, né? E independente da necessidade ou não de cirurgia, o período de tratamento deve ser o mesmo, né? É longo, né? Porque é difícil, essa parte do ligamentar é muito ruim, né? Não precisa nem ser jogador profissional para saber, até porque o jogador profissional tende a ter uma recuperação um pouquinho mais rápida do que o normal, né? Mas, pô, eu rompi ligamento tornozelo e fiquei 4, 5 meses sem poder fazer absolutamente nada, sabe? De ter que fazer fisioterapia praticamente todo santo dia, era muito complicado. O jogador tende a ter um pouco mais de facilidade na recuperação, muito por conta da força muscular também, né? Que facilita um pouco mais. Só que, pô, foi uma entrada completamente, como o Vincenzo disse, para dizer no mínimo imprudente, né? Que fez o Vitor prender o pé no chão, né? E já vi muita gente falando gramado sintético, mas, cara, tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Até o Vincenzo falou no nosso grupo ali também, né? O Fernando prendeu o pé jogando no gramado natural do Morumbi e rompeu o ligamento do joelho, né?
Então, você vê assim, assim, é até uma situação complicada porque perde-se o principal jogador, né? Porque são os dois pilares do time, Fernandinho e Vitor Roque, né? O Fernandinho ontem mal, o Vitor Roque não deu nem pra ver, porque em 8 minutos ele recebeu 2 vezes a bola, inclusive Já as 2 saiu. vezes no mesmo lance, né? De enfiada no fundo pela direita pra ele recebe a bola, tenta fazer a jogada, no segundo ele leva a pancada. E daí, pô, com 8 minutos ele saiu, deu pra ver que seria sério, pela forma como ele saiu, pela forma como ele tentou levantar e voltar, pisar no chão, ele não conseguiu pisar no chão com o pé direito, e daí ele volta pra maca e é levado direto pro vestiário. É complicado porque é um jogador que estava em ascensão, tudo bem, já está vendido, mas tem a perda esportiva, né? Sim. Não é só perda financeira. O artilheiro isso. do time na temporada, no campeonato, né? E assim, o Johnny até lembra aqui, ó, uma lista, né, de jogadores que o Atlético perde aí pra temporada, né? O Fernando, lateral, que até agora não voltou. E não o vai voltar esse ano. O Vidal também não. Também não volta. O Pedro Henrique, né? Outro que também se machucou lá na arena. E o Vitor Roque agora, né? E o Christian tá se recuperando E o Christian ainda, né? também, o Christian ia voltar e já não se sabe se vai volta. esperar mais um mês ainda, né? Sabe-se lá quando vai voltar, né? Tá um bom tempo fora também. Oi? Final de outubro. Final de outubro Reta tem final mais... do Campeonato Brasileiro, vai ter tem 5, 6 jogos. É difícil Então, assim, porque os jogadores, eles estão... o Atlético esse ano tá sofrendo demais com lesão. Né? Não só os jogadores... Tem agora os jogadores que inclusive é uma lista grande, uma lista importante de jogadores que não jogam mais até o final do ano. E justamente em posições em que o Atlético não tem muita reposição, né? Porque nas laterais, né? Depois o Christian, que claro, tinha ali opções pro meio de campo, mas com as características dele e com a qualidade que ele tem, é difícil você, né, substituir, trocar 6 por meia dúzia. Não dá, E né? agora vai sem o Vitor Roque até o final do campeonato, vai criar um problema pro Atlético fazer gol, né? Porque o Vitor Roque é o artilheiro do time, né? E o Pablo não faz. O Pablo não faz. Não tá Você vê, conseguindo ontem, por performar. exemplo, ontem quem foi resolver o jogo foram os volantes, né? Eric e Alex Santana. Que o Canóbio vai ter que treinar um pouquinho mais a finalização. Então. E quem sabe dar oportunidade pro Bigode, né? Porque vai ter que ter um jogador na referência ali pra jogar, né? Na função do Vitor Roque. E aí, quais seriam as apostas? O Pablo, acho que naturalmente vai ser o Pablo. O titular, né? Porque foi assim quando o Vitor Roque estava fora lá no começo do ano. Aí vai ter que tentar resolver com o Rômulo, trazer o Rômulo de volta ali para a posição de origem dele. Tem o Arriagada, que pode ganhar espaço aí de repente, né? É um cara de potencial, mas é jovem também, que ainda o Atlético está pensando em trabalhar para uma venda futura. Talvez seja o momento aí de, né? Arriagada, chegou sua hora, né? Só que se ele não tá nem entrando nos jogos, né? É difícil mas prepara o cara, né? Fala assim, ó. É que eu acho que surgiu a chance aí por uma contingência da apesar contusão. do Atlético ter essa dificuldade de conseguir um substituto à altura, tá valendo uma vaga na Libertadores no ano do centenário, né? Perfeito, e aí esse é o grande problema, né? Porque então, o Atlético... será que tem confiança pra colocar o cara de titular? Acho que pode ser que sim, ele comece a entrar mais, vai ter oportunidades, porque é uma questão de necessidade, mas acho difícil, assim, ele ganhar a posição. Acho que ele vai de Pablo, naturalmente, e claro, certamente em algumas partidas pode ser que ele faça alguns testes aí, alterando um pouco o sistema ofensivo. Tem o Atletiba, né? Que já é o próximo jogo e não tem nem Vitor Roque nem Pablo, né? Que estão suspensos. E o Vitor Bueno também está suspenso, né? Isso. Foi prejuízo grande ontem pro Atlético em termos de suspensões de jogadores, né? Liares falou dos volantes do Atlético, o Alex Santana e o Eric, que resolveram a partida ontem, e os 3 volantes, se somar o Christian nessa lista, chegou a 19 participações por gols, participações em gols somados, né? Então é um número legal, um número interessante, se comparados ao trio Pablo, Canóbio e Coelho, que chegam a 16 participações. Então os 3 volantes têm mais participações juntos do que os 3 atacantes, as 3 opções para ataque, Pablo, Canóbio e Coelho, que estão apenas 16, né? Então é algo que mostra aí essa eficiência do ataque do Atlético sem o Vitor Roque e, claro, o protagonismo desse meio campo também, né? Pois é, são números interessantes aí, né?
Os volantes, às vezes, o Eric é um cara que pisa muito na área, né? Ontem ele teve 2 chances, uma no segundo tempo que acabou parando ali no desvio do zagueiro, né? O gol que ele fez, golaço, aliás, né? Categoria, golaço, né? Mostrou, esbanjou categoria, matou a bola no peito, deu um voleio, né? Girou o corpo, assim, pô. Defesa do Inter sai toda errada, né? Tentando fazer linha de impedimento, ali, né? Não consegue, ele consegue dominar girando de peito. E o Alex Santana foi um lance de infiltração, né? Ele veio em velocidade, ele não pulou pra cabecear, né? Ele deu força na bola pela velocidade tanto que ele tava. O Rocher ainda toca na bola, né? E a bola entra meio devagarinho até. Mas ele não segurou pela força, né? Claro. Do toque de cabeça. Mas é legal esse sistema que o Atlético joga com os volantes infiltrando muito, né? Ontem a gente falou tanto, né, 20 anos da Fernandinho dependência, que ontem o Fernandinho acho que deixou ele sentiu a desejar. Nossa pressão aqui, cara. Cara, foi muito mal o Fernandinho. Ontem me assustou até, cara. Me assustou. Coisa rara no Atlético, né? E quando o Wesley chama o Alex Santana, eu ainda falo, tem que tirar o Fernandinho. Porque se ele fizer qualquer outra coisa, vai ser um absurdo. Né? E ele tira o Fernandinho de fato e o time melhora. O Fernandinho errou muito. O Fernandinho parecia que tava voltando de lesão, sabe? Quando você tá sem ritmo nenhum de jogo, né? Erra passe bobo, erra lançamento, erra na marcação. Tanto que o gol do Internacional sai de um erro do Fernandinho. Que ele toca a bola no pé do Bruno Henrique. Né? Não foi nem o Bruno Henrique que roubou a bola, né? Ele toca praticamente no pé do Bruno Henrique. O Zapelli não tá. O Zapelli tá atrás do jogador. Aí o Bruno Henrique toca no Luca e o Luca ajeita lá pro Depena, né? Que não teve pena. Fez um golaço de pena. Mas o Atlético mereceu a vitória ontem. E o Wesley trabalhou muito bem no jogo ontem, trabalhou muito bem. Ele, com os problemas que ele teve já com 10 minutos de jogo, né? E por isso que eu nem julguei a questão do Vitor Bueno tá muito cansado no final da partida. Porque o Vitor Bueno tava muito bem ainda quando ele faz as alterações. Quando ele tira quando ele coloca o Alex Santana e o Coelho, né? Que ele tira ali o Fernandinho e o Bruno Zapelli, o Vitor Bueno tava muito bem naquele momento, né? Talvez o Zapelli não tivesse ficado tão cansado, talvez não, mas o Bueno naquele momento estava melhor que o Zapelli em campo. Fala, Mitianzo. O Linhares falou aí sobre as mudanças que o Atlético teve que fazer cedo no jogo, teve que se adaptar muito cedo na partida. O Wesley Carvalho comentou isso na coletiva de imprensa, falou da diferença de jogar com o Madison e com o Bruno Pérez, como isso afetou o time logo no começo da partida. Vamos ouvir o técnico do Atlético. Nós tivemos uma infelicidade do Máximo, do Madison logo no início do jogo, e tivemos que mudarmos os nossos corredores de ataque, mesmo porque o Pérez é um jogador que faz mais saída de 3 do que o Madison. O Madison basicamente é quase um atacante quando eu estou com a bola. O Wesley comentou isso então, e algo que o Dalk vinha falando também durante a transmissão. O Bruno Pérez passou a ser um zagueiro pela direita e o Wesley teve que abrir o Agustín Canóbio pela direita e também pela ala direita do Atlético. O Canóbio se tornou esse ala e parou de contribuir ofensivamente, porque foi também recuado nessa posição. Isso mexe com todo o time. O Esquivel passou a ser o ala esquerda, então foi uma inversão, né? O Esquivel fazia o terceiro zagueiro e o Madison era o ala direita. Quando o Madison deixa o campo, o Bruno Pérez é o terceiro zagueiro e o Esquivel vai fazer a ala esquerda, e isso muda toda a dinâmica do time. O Canóbio passa a ser um ala. Isso afeta bastante a equipe do Furacão, que ficou, claro, fez 2 substituições muito cedo, então ficou sem espaços para troca, sem o tempo para trocar, né? Porque ele só pode fazer 3 paradas no jogo para trocar. Não resolveu não mudar no intervalo também da partida. Ele comentou essas mudanças que funcionaram, né? Vamos ouvir aí o Wesley Carvalho. E com isso eu perdi 2 times de substituição. Eu só tinha 2 opções. Ou eu faço algumas substituições no intervalo e fico com uma guardada para o segundo tempo, ou converso com os atletas assim, olha, vocês vão no limite até os 20, 25 e depois eu vou para a estratégia de ir por tudo ou nada, tirando o zagueiro e fazer um 3-4, como nós treinamos, ou nós vamos para poder fechar. E aí chegou os 25, não se definia um resultado, não saía gol para aqui nem para lá, e aí tinha que fazer uma substituição um pouco mais prudente, digamos assim. Mantém o zagueiro, não tira, e colocamos Alex no lugar do Fernando e o Coelho no lugar do Zapelli, optando ali por Bueno, que é um jogador que tem mais pé na bola desses 2 meias, mesmo porque estava já desgastado do jogo.
Então mostra também uma visão interessante do Wesley de ofensividade, né? Se o Atlético tivesse num momento ruim na partida e precisasse muito ganhar como precisava, ele tiraria um zagueiro para montar um esquema com 3 meias e 4 atacantes. Ele comenta também sobre ele manteve o Bueno, né? O Vitor Bueno, mesmo muito cansado, mas o Bueno que estava muito bem na partida e, como ele disse, precisava de mais pé na bola. O Vitor Bueno foi o jogador que mais tocou na bola do Atlético durante a partida de ontem. E aí o Wesley Carvalho, então, fez mudanças que resolveram a partida. Alex Santana entra no jogo, cabeceia para o fundo da rede, resolve a partida para o Atlético contra o Internacional. E coisas que vinham sendo problemas era essa resolução dos jogos, né? O Atlético tinha problemas em matar as partidas, acumulou empates numa sequência recente de jogos e perdeu pontos que são questionáveis aí nesse Campeonato Brasileiro, né? O Wesley Carvalho comentou sobre esse fato também. Tá difícil entrar ali naquele G4, quando a gente ganha, e mesmo assim ainda não consegue entrar, mas nós vamos continuar nessa batalha jogo a jogo. E aí, quando você olha para trás, que você começa a ligar os pontos. Claro que não vai mudar mais nada, mas assim, se você olhar o empate contra o Goiás, o gol que nós levamos do Santos no finalzinho do jogo, só aí são 4 pontos. Nós estaríamos hoje com 44 pontos. Podemos dizer que perdemos 4 pontos porque nós jogamos e perdemos um jogador no primeiro tempo ali, contra o Fluminense, foi o empate daqui. Depois, contra o Atlético, perdemos um jogador que também estava bem no jogo para poder virar. E o outro jogo, se eu não me engano, foi contra o Cruzeiro, quando eu estava com 2 focos, estava numa competição da Libertadores e tivemos que poupar alguns jogadores. No segundo tempo, eu tive que expor esses atletas e nós buscamos um empate, que foi quando nós utilizamos até o Eric, deixamos um zagueiro só. Então, assim, tem um certo sentimento de, poxa, nós poderíamos estar bem melhor. Aí o Wesley Carvalho, então, o Atlético poderia estar melhor. O treinador do Furacão menciona partidas em que o Atlético não foi tão bem e não conseguiu manter o resultado. Com os 44 pontos que ele menciona, o Furacão estaria na 2ª posição no Campeonato Brasileiro, ultrapassaria o Palmeiras e ficaria apenas 7 pontos do Botafogo líder. Claro, existem outros jogos também nessa conta. O jogo contra o Fortaleza no Castelão, o Atlético fez um jogo para pelo menos empatar a partida, seria mais um ponto. Contra os reservas do Palmeiras, contra os reservas do Grêmio na Arena da Baixada, o Atlético também perde pontos que seriam, que foram questionados e que seriam ganháveis aí pelo Atlético. O Atlético poderia ter vencido esses pontos na Arena da Baixada. Então o time poderia estar numa situação melhor. Queria saber de vocês, se o Atlético tivesse sido mais efetivo nesse Campeonato Brasileiro, poderia estar brigando com o Botafogo nessa liderança por aqui? Se não tivesse perdido tantas oportunidades como perdeu em vários jogos, né? Teve alguns jogos que o Atlético poderia ter tido um desempenho muito melhor, né? Cruzeiro, América Mineiro, jogo fora de casa, aquele que o Atlético levou empate no finalzinho, né? Tava ganhando 2-0. Aquele jogo foi muito dolorido, poderia ter 2 pontos a mais. Acho que, eu não sei se o Atlético estaria numa posição, numa briga com o Botafogo especificamente, mas certamente o Atlético mereceria estar dentro do G4 e consolidado. Na minha opinião é isso, né? Não sei se iria conseguir brigar com o Botafogo, mas por várias oportunidades perdeu chances de estar brigando mais em cima da tabela por resultados que deixaram de acontecer, né? O próprio Wesley citou os jogos que ficou com 1 a menos durante a coletiva, né? Ele fala do jogo contra o Galo, do jogo contra o Fluminense, que dificultou muito a vida do Atlético por estar com um jogador a menos, né? Falou do empate contra o Cruzeiro, que incomodou. Mas do Galo poderia ter vencido, eu acho. Do Galo poderia ter vencido, eu concordo com você. Eu acho que o Atlético mereceria estar um pouco mais... Até porque ainda naquele jogo ali, ainda teve aquelas reações da torcida, criticando muito o Wesley e tal, né? Porque o time estava, apesar de estar somando pontos, mas assim, tá desperdiçando muitos pontos, né? Então... e a resposta é dada, né, Jean? Exatamente. Eu acho que ele conseguiu demonstrar que, enfim, o time, mesmo na adversidade, consegue se superar, né? Começou a mostrar novamente aquele poder de reação que tanto se esperava. 2 resultados importantes que colocam o Atlético ali na briga. Agora, claro, lamentável a saída do Vitor Roque, que com certeza vai fazer muita falta aí nessa reta final pro Furacão. E o Atlético agora enfrenta um clássico, jogo difícil, jogo complicado. Você acha?
Eu acho que sim, Lá vai eu olhar. pelo Não, que é. envolve clássico, né? Não tô dizendo em questão de qualidade de time, mas o Wesley até falou bastante na coletiva isso ontem, né? Que independente do time, isso é ilusão. Mas eu acho Dentro assim, de um clássico é ilusório falar, só porque o time é o último colocado vai ser fácil. Não vai. Não, fácil não vai ser, mas eu acho assim, o Coritiba tá com moral muito baixo, sabe? E A defesa assim, não passa confiança. Se o Atlético levar a sério, ele vai lá e ganha do Coritiba. Sabe? Porque o Coritiba é um time que tá assim, sem poder de reação nenhum, zero. É fragilizado, né? É que eu acho que mentalmente o Atlético, mesmo com tantos desfalques, e esse jogo, assim, melhor, né? Eu vejo muita gente comentando aí em rede social e tal, torcedor do Coritiba. Esse jogo até é o seguinte, viu? É um jogo de altíssimo risco. O Atletiba vai ser um jogo de altíssimo risco. Porque, assim, a torcida do Coritiba tá revoltadíssima com a situação, com a atuação do time, com tudo que o Coritiba tá jogando, né? Ou não tá jogando. Se a gente for analisar a frieza do futebol, a tendência é que o Atlético vá lá no Alto da Glória e ganhe do Coritiba, porque tem time melhor, tá mais bem estruturado, mais bem treinado, né? Tem mais qualidade, tudo isso, né? O Coritiba tá com moral baixo, tá com a defesa que sofre um balaio de gols a cada partida, né? Não consegue se acertar no jogo, e a tendência é essa. E aí o que me preocupa é o seguinte: que tipo de reação, porque você perder em casa lá pro Atlético Mineiro ou perder pro Bahia e tal, é um tipo de reação da torcida. Agora, você perder um Atletiba, pode provocar um outro tipo de sentimento e de reação no torcedor. Então, acho que se precisa trabalhar muito nisso também para esse Atletiba, para que não vire uma praça de guerra lá por conta de um resultado que de repente não agrade a torcida do Coritiba, ou que, né, porque assim, vai ter a torcida do Atlético, vai ter a torcida do Coritiba. É um jogo de alto risco para a cidade, assim, né? Na minha opinião, pela situação principalmente do Coritiba nesta temporada. Então há que se tomar muito cuidado com isso. Eu não sei, assim, o Coritiba vai ter um jogo antes contra o São Paulo, pode chegar ainda numa situação pior do que já está, né? Sofrendo mais uma derrota, que é também uma outra tendência, né? Não vejo também possibilidade, qualidade no time do Coritiba de ir lá no Morumbi ganhar do São Paulo. Sim. Acho muito... Pode acontecer, né? Porque futebol é futebol, né? Pode o Coritiba ganhar o Atletiba, pode ganhar o Atletiba, né? Mas as tendências, né, apontam para resultados ruins aí, desfavoráveis.